Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pai do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui, eu, Maiara e meu esposo Elson. Nós estaremos hoje abordando o tema da aula final do último trimestre da Escola Bíblica, que tem como tema o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. É a lição dia 28 de junho de 2026, a lição 13. O textuário vai nos dizer assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Verdade prática. Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Agora nós vamos ler a leitura bíblica em classe, que vai se encontrar em Hebreus, no capítulo 11, do 8 ao 12 e do 17 ao 21. Eu vou ler um versículo e ele lê o outro em seguida. E vai nos dizer assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Amém. Nós estamos aqui, na verdade, irmãos, fazendo um estudo, né? Eu e ele. Então, para aprender um com o outro, né? Aos irmãos que vão estar vendo, assistindo o vídeo, nos perdoem alguma falta, a gente está aprendendo, é um estudo, né? Então, a gente vai estar lendo a introdução, vai estar lendo cada tópico e dizendo o que a gente entendeu. Amém? Aqui na introdução, vai nos dizer assim: com esta lição, encerraremos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu. Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Eu vou ler o tópico primeiro e o 1, que diz o legado de Abraão. O alcance do legado da fé de Abraão, a herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente na genealogia de Jesus, apresentado no Evangelho de Mateus. Diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Só um minutinho. Aqui na introdução nós vemos a história dos nossos patriarcas, né? E a lição vai decorrer falando sobre eles, né? Sobre Abraão, Isaque
e Jacó. E nosso irmão Wellington vai estar dizendo aqui o que ele entendeu no seu primeiro tópico da lição. Amém. O primeiro tópico fala de legado. Uma coisa me marca muito o que é legado. É deixar uma história, é você deixar uma marca. Abraão, diferente do seu pai Terá, ele marcou a história por obedecer a Deus. Porque pela fé de Abraão, dele ter saído da casa, do meio da sua parentela, e ouvir a voz de Deus, e ele ter obedecido a Deus em tudo, obedecido à voz de Deus, ele não só marcou a sua casa, mas deixou uma marca para todos. E, inclusive, através da sua atitude, o Messias, que viria para salvar o povo do pecado, viria por causa da atitude de Abraão, porque veio da genealogia de Abraão. Então, uma atitude pequena de fé, ela se torna grande diante de Deus. Então, é algo que o povo de Israel, se vocês forem estudar, eles sempre, os antigos sempre preocupavam em deixar algum legado para as pessoas. E Abraão, ele deixou esse legado de obedecer à voz de Deus. E assim como Abraão, o que nós estamos deixando para a nossa casa, para os nossos filhos? Que legado temos para as pessoas que estão à nossa volta? E que atitudes pequenas se tornam grandes diante do Senhor. E esse é o que eu entendi da palavra, que através de uma atitude de Abraão, de fé, mesmo aparentemente pequena, ele abençoou multidões, abençoou muitas famílias. Por quê? Por causa de uma atitude de fé, de deixar um legado para sua família. Amém. Aqui no tópico 2, vai nos dizer assim, a fé incondicional de Abraão. Ou seja, nós vamos ver que ele vai continuar falando da fé de Abraão, do exemplo da fé que Abraão teve, né? Aqui vai nos dizer assim, o que é fé? Aí a Bíblia vai nos explicar, que a Bíblia diz que, aqui vai nos explicar, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão demonstrou ter uma fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar, e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. E aqui a gente vê, então, como faz diferença nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer. Porque é muito fácil a gente ouvir a voz do Senhor, o difícil é a gente obedecer, né? E Abraão, aqui como vai dizer na última frase do tópico 2, que vai nos dizer assim, e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Então ele não mediu esforços, ele só foi lá e obedeceu. E quantas coisas ele não passou para chegar no processo de obedecer, né? De realizar, de colocar em prática o que era da vontade de Deus. Com alguns deslizes, com alguns processos, com alguns erros, mas no final das contas ele obedeceu ao Senhor, né? E ele passou pelo processo para chegar ao propósito, né? Que é o que muitas vezes na nossa vida a gente precisa aprender e entender, que para chegar ao propósito tem o processo. E Abraão, ele se colocou nesse processo. E é por isso que ele alcançou o propósito, e ele alcançou o legado de fé, e ele até hoje é o exemplo de fé para a nossa geração, né? Uma fé que, como vai dizer, é incondicional. Um modo de crer, de confiar na vontade do Senhor, ouvir a voz dele e obedecer. O terceiro tópico é a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada, sem a menor dúvida. Deus agradou-se
da atitude de fé de Abraão e confirmou sua promessa a ele e aos seus descendentes. Gênesis 22, 15, 18. Aqui, todos nós temos um chamado diante de Deus. E aqui, Abraão, ele recebeu um chamado de Deus, convidando ele a sair do meio da tua parentela e ir para uma terra onde Deus daria para ele, né? E em qualquer momento que ele saiu, ele não duvidou, ele não questionou a Deus para onde iria, como seria, mas ele somente se entregou àquela voz, àquele chamado e foi. E através naquele caminho, Deus se agradou dele por não ter questionado o Senhor, questionado o Senhor pelo chamado que Deus deu para ele, né? E isso agradou o Senhor, porque foi uma atitude de fé. E não só as suas promessas, mas as promessas dos seus descendentes, por causa da atitude dele de não questionar o Senhor, dele acreditar e somente obedecer à voz do chamado de Deus, fez com que ele e os seus descendentes fossem abençoados e agradassem o Senhor. Amém. Só uma observação, a gente vê que aqui na última lição, os tópicos eles são bem resumidos, né? Desde o começo das lições, a gente percebe que, né, os textos são bem longos, bem explicativos. Isso me chamou a atenção, porque eu gosto quando é assim, mais resumido, né? Te leva um entendimento mais preciso do tema, né? Aqui nós vamos agora passar para o segundo tópico, no item 1, o significado do nome. Né? O nome Isaac significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Gênesis 21, do 1 ao 7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal de legado da alegria e da esperança produzida pela fé. Sua bênção. E quantos de nós hoje, seja na área, né, da maternidade, várias áreas da nossa vida, a gente passa pelo processo da espera. Quão difícil é para nós passar pelo processo da espera, porque a gente quer tudo para ontem, né? E Deus vem nos ensinar que não é assim, que tudo é no tempo dele, para o propósito que ele tem para cumprir através das nossas vidas, para a glória dele, né? E Isaac foi o filho da promessa, né? Se eu estiver errado também, amor, você pode me corrigir, tá bom? Então, o Isaac foi o filho da promessa. E ele cumpriu a promessa dele, cumpriu a vontade do Senhor, né? E da mesma forma nós precisamos, né, entender e saber esperar, né? E que no final de tudo tem o processo, mas tem também os momentos de alegria, que assim como o nome do Isaac vai dizer aqui, que significa riso, né? E aqui, na verdade, ó, tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. Então, muitas vezes a gente está passando no processo e a gente acha que que não tem saída, não vai ter escape, a gente não vai conseguir suportar aquele processo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Me veio essa palavra na cabeça agora, né, no meu coração, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E foi assim com Raquel. Sara. Sara, Raquel, Rebeca, quem que é, Jesus? Nos ajuda, Senhor. Sara. Sara. Ai, Senhor. E aí, a alegria vem, né? O Senhor proporciona pra gente essa alegria. E se ele não proporciona, o que a gente faz com isso? A gente chora, a gente se tranca, se isola, deixa de cumprir a vontade do Senhor. Muitos têm feito isso, parado,
não aceitar da vontade do Senhor e não aceitar a alegria que Ele tem, que muitas vezes pode não ser aquilo que a gente espera, mas é aquilo que é da vontade do Senhor. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Na verdade, todas as vezes, né? Então, que a gente possa manter viva essa esperança de que a alegria, ela vem, né? Mesmo com as circunstâncias adversas, em algum momento a gente vai sorrir de alegria. Aí aqui, ó, o nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que para Deus nada é impossível, né? E Isaac, ele vai ali se tornar um sinal do legado, da alegria e da esperança, produzidas pela fé, né? Naquela época ali, o Senhor usou a vida de Isaac para reavivar a fé do povo, né? De que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, no final, a vontade do Senhor vai ser feita e nós vamos nos alegrar por isso. Amém? Item 2. Isaac, o herdeiro da bênção da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com Deus de seus pais. Gênesis 26, 24 e 25. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai, confiando na provisão divina. 26, 18 e 22. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Aqui está falando sobre a importância do legado de Abraão para a vida de Isaac. Porque através da atitude de Abraão de ter obedecido ao Senhor, deixou esse legado para Isaac. Tanto que Isaac cresceu debaixo da promessa que Deus tinha dado ao seu pai Abraão, e ele cresceu com essa promessa dentro dele. E ele aprendeu não só ouvindo Abraão, mas aprendeu com o exemplo de Abraão, com as atitudes do pai. Tanto que ele aprendeu a depender de Deus em todas as coisas, porque Abraão era dependente de Deus. E ele foi crescendo a importância de hoje em dia, a importância dos pais na vida dos filhos é muito grande. Porque os filhos observam o pai. Quando um pai deixa um legado, deixam marcas em seus filhos. E tanto que Isaac, ele recebeu a promessa pela atitude de Abraão, esse legado, por causa dos exemplos que Abraão tinha dentro de casa, pelo comportamento de Abraão durante a vida dele. Isaac seguiu os caminhos do Senhor, tanto que ele edificou altares ao Senhor, ele cultuou o Senhor, invocou o nome do Senhor, porque era uma atitude do pai dele invocar o nome do Senhor. Então, para Isaac, aquilo era um ritual normal, cultuar a Deus, louvar a Deus. Por quê? Porque Abraão sempre era perseverante em cultuar a Deus. E depois vai falar sobre a paciência de Isaac, porque vai falar que Isaac cavava o poço, mas os vizinhos não gostavam e entulhavam o poço de Isaac. E Isaac, tendo paciência, ele não agia por impulso, mas ele tinha paciência, ele cavava o outro poço, aí o pessoal enterrava o poço, depois abria outro poço. Isaac, pela fé dele, ele conseguiu ter paciência e confiança de que o Senhor Deus era com ele e abençoar ele, mesmo que outras pessoas não quisessem, impedissem, tivessem inveja dele. Então, aqui, Isaac deixa um grande mensagem para a gente. A importância de a gente ver o exemplo do nosso pai, a importância do pai ser um exemplo na vida dos filhos. Nós conseguimos ver o quão bom é crescer diante de uma promessa para uma família,
qual a importância da gente crescer sabendo que a depender de Deus em todas as coisas. E isso não é de uma hora para outra, isso leva de tradição a tradição. É ensinado, é mostrado. Ninguém aprende a depender de Deus, mas com a vivência, com a vida e com as experiências, fazemos com que aprendemos a depender de Deus. E Isaac era totalmente dependente de Deus, como seu pai Abraão. Amém. É o tópico 3, né? Uhum. Item 3, eu acho. Isaac, item 3 e o tópico 2. Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisão apressada, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Então aqui nós vemos que o tempo todo o exemplo de fé de Abraão, né? Que em tudo ele consultava a Deus. Isaac, perdão. Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Então, diante de tudo que ele passou, ele aprendeu que ele não podia tomar nenhuma decisão, não podia fazer nada se não consultasse ao Senhor. Né? Mais uma vez, nós vemos a importância de nós não fazermos nada por nós mesmos. De nós consultarmos a Deus para tudo, para as coisas muitas vezes mais simples. Mas nós devemos consultar ao Senhor. Porque Ele nos mostra, nos direciona, como fez com Isaac, a fazer o que é certo, né? A tomar a decisão correta. A não ser como ele vai falar aqui, ó, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. E como que é difícil pra gente, né? Esperar o agir de Deus. A gente quer agir nosso, não quer agir de Deus. Porque é o nosso tempo, né? A gente quer o nosso tempo. A gente não quer esperar. E graças a Deus Isaac fez diferente. Isaac era um homem de Deus e aprendeu e foi enviado, né? Para ser um exemplo para a geração em que ele se encontrava de fé e dependência do Senhor. Então, ele nos ensina que nós precisamos aprender a depender do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós nos aprofundamos na fé e no conhecimento de quem Ele é e da vontade dEle para nós. E aí nós não tomamos decisões que depois a gente venha se arrepender, porque a gente está sendo guiado pelo Espírito de Deus, né? E como nós temos precisado, necessitado nesses últimos dias a buscar o Senhor em todas as situações, em todo o tempo, orando sem cessar, com fé e súplicas, né? Para que o Senhor venha realizar não a nossa vontade, mas a vontade dele para nós. E quando nós buscamos esse relacionamento, nós alcançamos, nós tomamos as decisões corretas, né? Na direção de Deus. E o que você pode dizer sobre seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus? E quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos? Não entendi. Por exemplo, aqui está falando, seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida. Onde você está lendo? No último tópico que nós lemos. Aqui, né? Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. Dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. A gente entender que o casamento nós construímos através do nosso casamento as descendências futuras, né? Então o que a gente faz,
o legado que a gente deixa do nosso casamento para gerações futuras é algo extremamente importante, né? Algo que a gente tem que estar todo tempo vigiando, cuidando para que outros casais, outros casamentos também sigam o propósito que o de Isaac e Rebeca seguiram. Porque se a gente for ver, por exemplo, Abraão, todo mundo sabe que Abraão teve Sara e teve Agar. E você vai ver que Isaac, o casamento dele foi tudo guiado por Deus. E ele só teve Rebeca, porque, igual ele falou, o casamento dele foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. Ele não casou por casar, mas ele fez um casamento fundamentado com isso. O que é fundamentado? É um alicerce, é uma estrutura de família. Então, diferente do seu pai Abraão, que ele tinha Sara, mas por causa da impaciência que nós aprendemos nos livros anteriores, que Abraão, pela impaciência, Abraão se coabitou com Agar e acabou antecipando a vontade de Deus. Assim, Isaac fez totalmente diferente de seu pai. Ele orou, ele colocou o casamento dele fundamentado, uma estrutura, um alicerce no casamento dele. E foi isso que aqui fala, que ele não só guiava o relacionamento, mas as decisões e os planos dele. Ele não tomava atitude por tomar. Ele consultava o Senhor, ele tomava decisão que Deus dirigia ele. Então, essa é a importância de a gente deixar o Senhor dirigir nossas decisões e nossos planos. Não tomar as nossas decisões por nós mesmos. Sim. Se ele começou pedindo orientação do Senhor, para tudo. Não era assim, para tudo. Tudo que ele precisava, ele consultava ao Senhor. E uma pessoa, quando ela é firmada em Deus, ela consulta Deus para absolutamente tudo se torna um legado, um exemplo. Né? E o casamento dele não foi diferente, como o irmão Edson acabou de falar. Agora é o tópico 3, o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros, a Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos. Assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame a sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor, e sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Aqui nós aprendemos um fato muito verdade. Nós mesmos temos essa dificuldade. A Bíblia, ela não esconde o erro dos personagens da Bíblia. A Bíblia é tão verdadeira que ela não esconde os defeitos, ela não maquia os erros dos personagens da Bíblia. Mesmo que são homens que tinham o Espírito Santo, mesmo que eram homens dirigidos por Deus, mas a Bíblia não esconde os defeitos, as falhas, as fraquezas. Ela, ao contrário, ela mostra tudo, ela é clara, a Bíblia é pura, ela mostra toda a imperfeição. E nós, por que ela mostra? Para nós entendermos que ninguém é perfeito. Porque nós mesmos, nós seres humanos, cobramos perfeição do outro. Nós cobramos perfeição de nós. Nós temos que ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, a melhor esposa. A gente mesmo se cobra. E a Bíblia mostra que esses homens eram imperfeitos e não escondiam os seus defeitos. Eles colocaram à clara os defeitos dele, para mostrar que todos os seres humanos têm as suas falhas, têm os seus defeitos, têm as suas qualidades, o Senhor usa, mas tem os seus defeitos também.
E ao ponto da gente chegar a aceitar isso. Porque muitas das vezes a gente luta com os nossos defeitos. A gente não quer os defeitos. Mas a gente tem que entender e parar de exigir de nós e das pessoas que estão à nossa volta uma perfeição impossível de alcançar. Que nós mesmos, nós seres humanos, temos essa dificuldade, porque a gente cobra perfeição, cobra resultado, cobra ser melhor, cobra ser perfeito. E infelizmente não conseguimos, e nem o nosso próximo consegue. E ao ponto da gente ter paz com Deus. Isso que nós temos que lutar, ter paz com o Senhor. Mesmo que a gente cobre uma perfeição de nós mesmos ou do nosso próximo, é conseguir alcançar essa paz. E Isaac conseguiu alcançar. Esse foi o legado de Jacó também. Que mesmo ele tendo errado, ele ter pecado, de ele ter enganado o seu pai e ter feito o seu irmão ficar triste com ele, de ter tomado a primogenitura, porque na verdade não tomou, o próprio irmão entregou para ele para o prato de lentilha, isso daí fez com que ele mesmo não se perdoasse. Mas ele alcançou esse perdão. Ele conseguiu perdoar tanto seu irmão, Isaú conseguiu perdoar o seu irmão, e ele conseguiu ser perdoado. Porque muitas das vezes não é o mais difícil, não é a gente perdoar o nosso próximo, é a gente mesmo se perdoar. E esse que é aprendemos como patriarca a ter uma vida familiar saudável, é resultado do temor ao Senhor. Quando alcançamos esse temor ao Senhor, quando a gente aprende a ter, ser submisso à vontade de Deus, ao temor do Senhor, e não questionar o Senhor pelas coisas que ele faz. Amém. O tópico 2, item 2. O arrependimento muda destinos. Como muda? Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa dos seus pais, e em Peniel, quando regressava. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como um seu protetor. Aqui, lendo, me fez lembrar da lição anterior, se eu não me engano, que Jacó ele vai passar de enganador para enganado, né? Quando ele descobre que ele tinha trabalhado 7 anos e teria que trabalhar mais 7 para poder ter Raquel, né? Então, a fidelidade ao Senhor, a obediência ao Senhor é muito melhor, né? Do que você obedecer é melhor do que sacrificar, né? E quando a gente obedece ao Senhor, a gente não tem que passar pelos sacrifícios, né? É muito melhor a gente obedecer ao Senhor. Lendo aqui novamente, a gente vai ver que Jacó ele teve encontro com Deus. Quantas situações, não só essa que eu acabei de citar, mas quantas situações ele não deve ter passado para poder chegar no pleno arrependimento, né? Para mudar o destino dele, para que ele fosse realmente convertido ao Senhor e chegasse num ponto em que o relacionamento com Deus, dele com Deus se estreitasse, para que ele ficasse mais próximo de Deus, para que ele tivesse uma intimidade maior com o Senhor, né? Foi necessário ele ser enganado, né? Para ele ver que não é bem assim para servir ao Senhor, né? E para que ele chegasse ao verdadeiro arrependimento e pudesse servir ao Senhor de todo o coração, né? Ter essa intimidade e ser visto como um homem de Deus, como ele passou a ser visto logo após o arrependimento dele, ele ser um exemplo para nós, né? Ser o nosso pai na fé, de certa forma. E é isso. Item 3. A bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência. Ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem um propósito específico: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia.
Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebera a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus, para que não tomasse filha dos povos estranhos como esposa, nem para si, nem para os seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Gênesis 36, 1-3. Porém, vivimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênção na caminhada com Deus. Aqui que eu aprendi com esse texto é que Deus consegue transformar em dificuldade bênçãos. E mesmo numa tragédia, Deus consegue transformar uma tragédia em bênçãos. Porque Jacó, ele tinha tudo para não ser abençoado. Porque ele tomou atitudes não boas, atitudes que não agradam o Senhor. Mas mesmo ele tomando essas atitudes, o Senhor abençoou a vida dele. Porque tudo isso é para mostrar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Quando alguém cai e levanta, e o Senhor levanta, muito olha para as pessoas, mas devemos olhar para a misericórdia do Senhor, que mesmo falho, mesmo caindo, o Senhor é aquele que levanta o caído. E aqui vai falar sobre Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. É esse amor que devemos ter, que devemos nos aperfeiçoar para ter, que é amar quem é imperfeito. E o amor de Deus mesmo os patriarcas não sendo quem Deus queria que eles fossem, tivessem os seus defeitos, tivessem as suas falhas, mas mesmo assim o Senhor amava, mesmo com aquelas imperfeições. Esse é o amor de Deus, que ama aquele que é totalmente imperfeito, que tem as suas falhas, que tem os seus erros. E mesmo tendo seus imperfeitos, ele continua amando. E aqui fala, Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Aqui vai falar do defeito de Jacó, que mesmo ele errando, que ele passou a perna no pai, mesmo ele tentando enganar o pai para receber a bênção, o Senhor abençoou a vida dele. Entendeu? Mas não era porque Jacó, Deus abençoou o pecador, não. É porque Deus é misericordioso e Deus não volta com a sua palavra. E vai dizer o erro também de Esaú. Esaú também cometeu seu erro por desprezar a primogenitura, cometeu o erro casando com pessoas que não eram da sua religião. Ele casou com pessoas idólatras, né? Com mulheres hititas que não poderia, porque fazia com que essas pessoas pecassem, entendeu? Porque era fora da vontade de Deus. Assim como Isaac, lá atrás aprendemos que teve a direção no seu casamento, Esaú não teve direção no seu casamento. Ele casou com qualquer pessoa, mesmo fora da sua linhagem, porque naquele tempo as pessoas casavam com as pessoas da sua linhagem. Então vai dizer que ele casou com 2 mulheres e desprezou a vontade de Deus. E ele fez aqui, fala, ó, e ele casou-se com mulher de Canaã que não tinha aprovação de Deus. Por exemplo, ele sabia que aquele casamento não era da vontade de Deus. Mas mesmo assim, Esaú, ele não importava com o que Deus pensava, com o que Deus desejava. Ele não fez como Isaac, de deixar Deus dirigir a vida dele. Ele tomou atitude por ele, e isso desagradou o Senhor. Quer entristecer o Senhor quando tomamos atitudes que não é para nós. Quando o Senhor fala que não e a gente mesmo assim quer. Mesmo quando Deus dá uma ordem, a gente não faz. E ao contrário dos outros homens, de Abraão, Isaac e Jacó, deixou esse legado de obedecer à voz do Senhor. Esaú é o espelho daqueles que não obedecem à voz do Senhor.
daqueles que não deixa Deus guiar as suas vidas, entendeu? E por fim, Jacó deixou um legado, Abraão deixou um legado, Isaac deixou um legado, porque obedeceu à vontade de Deus, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com seus erros, eram homens falhos, mas que deixava Deus tomar a direção da vida deles, que deixou Deus, obedeceu à vontade de Deus, e a partir do momento que obedeceu à vontade de Deus, deixou um legado, como nós aprendemos, que agora a minha esposa, a Maiara, vai ler a conclusão. Amém. E aqui nós temos na conclusão, né, que vai nos dizer assim: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações de Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Então, nós vemos que Deus, ele não faz nada em vão, né? Ele não trouxe Isaac à toa, né? Ele não permitiu que Jacó teve um motivo, né? E ali fez com que realmente Jacó fosse convertido e fosse o exemplo, né? Fosse o nosso pai na fé, né? Como vai dizer aqui, ele foi mudado o nome dele, de Jacó para Israel. E o mesmo nome foi dado para o país, né? Israel, para o estado de Israel. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um motivo. Muitas vezes nós não vamos entender, mas é como a palavra vai dizer: o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Né? Que foi o que aconteceu com Jacó. Ele passou por tudo isso, mas a fé dele foi aperfeiçoada. Ele teve, né, esse encontro com Deus, né, verdadeiro, e o nome Israel, né, vai dizer aquele que luta com Deus. Então ele não desistiu, né? Ele foi até o fim para ser abençoado, né? Quando ele conheceu verdadeiramente a Deus, ele não desistiu enquanto o Senhor não o abençoou, né? E o Senhor, ele quer isso, que a gente insista em conhecê-lo, em estar perto, em fazer a vontade dele. Amém? Amém. Nós vamos fazer algumas perguntinhas. Qual foi o alcance do legado de fé de Abraão? Tá então, aqui, irmãos, é a revisão de conteúdo. Então, nós temos aqui 5 perguntinhas sobre essa última lição do último trimestre, né? Está no capítulo 1, item 1. Lê pra gente. A pergunta vai nos dizer assim: qual foi o alcance do legado de fé de Abraão? O alcance do legado de fé de Abraão. A herança da fé de Abraão não se limitou a Israel e a Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. A segunda pergunta é a segunda lição: de quem eram os descendentes do Messias? Então, nós temos aqui 5 perguntinhas sobre essa última lição do último trimestre, né? Está no capítulo 1, item 1. Lê pra gente. A pergunta vai nos dizer assim: qual foi o alcance do legado de fé de Abraão? O alcance do legado de fé de Abraão. A herança da fé de Abraão não se limitou a Israel e a Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. A segunda pergunta é a segunda lição: de quem eram os descendentes do Messias? Pode responder. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria
nasceria da sua semente, na genealogia de Jesus, apresentado no Evangelho de Mateus. Diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creem em Jesus Cristo como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Você achou essa pergunta? Está no finalzinho. Tópico 1 mesmo? As famílias da terra. Pergunta de número 3 está nos dizer assim: o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Essa é fácil, né, irmão? Essa não precisa nem buscar, nem ler. Qualquer um sabe, né? Qual o significado do nome Isaac? Risos. Aquele que riu. Risos. Qual é a última? Segunda lição. O que o arrependimento pode mudar? Vai estar com certeza no item 2 do tópico 3. Né? Uhum. Segunda lição. O Aqui. que o arrependimento pode mudar? Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa dos seus pais, Gênesis 28, 10, 19, e em Peniel, quando regressivo. Embora imperfeito, suas histórias nos mostram que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as promessas. O Senhor prometeu agir na vida de Jacó não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Então aqui aprendemos nessa última pergunta, embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. Então, quando há uma conversão verdadeira, uma conversão sincera, o Senhor vai lá e derrama as bênçãos sobre a vida daquela pessoa que se converteu sinceramente ao Senhor. E até que nós agradecemos a cada um que assistiu o vídeo, a essa mensagem, essas lições que aprendemos hoje. Espero que deu grandes frutos na vida de vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar no PV, quem tem o nosso número. Então, né? Se a gente for postar no YouTube ou alguma rede social também, quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá bom. Agradecemos. Fique com Deus. Amém.